Glória a Deus, graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua casa, tá bom? Irmãos, eu apaguei dois assuntos sobre o divórcio porque estava envolvendo uma resposta que eu dei para um certo pastor, amém? E eu apaguei, tá bom? Aí eu vou fazer um novo estudo sobre o divórcio, tá bom? É o meu parecer, não sou dono da verdade, amém, irmão? Vou dar o meu parecer, amém, irmãos? Com certeza não vai ser o melhor estudo do YouTube, mas vai ser alguma coisa. A Bíblia fala assim: coma de tudo e retém o que é bom. Alguma coisa você vai reter o que é bom para você. Estou conversando perto, pois estou sem fone, tá bom? Para não ficar muito baixo. Tá bom? Estudo sobre casar de novo, tá bom? Vou começar com a Bíblia, tá? Depois vou dar meu parecer. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 8, 19, 8 de São Mateus. Amém? Diz assim, ó. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Amém? Repudiar. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Repúdio é a carta de divórcio. Amém? Glória a Deus. Disseram-lhe os seus discípulos, e assim é condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, vos diz, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Amém? Por que essa palavra? Daí nasceu o celibato dos padres, deles não casar, através dessa palavra e mais algumas. Por isso tinha lá um monastério, onde os monges ficavam separados para não olhar para a mulher, porque esse mundo infelizmente é uma corrupção. Tem vezes que eu vou aqui na feirinha do bairro, é uma mulherzada pelada com roupa que não podia ficar nem em casa e sair para a rua, né? Por isso que os monges no passado subiam para os montes, para os desertos, para não ter contato com o pecado. Coisa errada, porque tem que estar no mundo para pregar a palavra, né? Por isso que o crente tem que santificar, para mortificar a carne. Tem que jejuar, orar, santificar, separar do mundo, para ficar longe dessas coisas. Agora é deixar a carne fraca, é jejum. Amém? Porque o crente, se não jejuar, está sujeito a essas coisas. Por isso que Jesus falou assim, disseram-se os discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Sabe por quê, irmão? Deus, na hora que aparecer para Moisés no monte, ele falou, santificai-vos, porque eu mando o povo santificar, separar das suas mulheres. Pode ir lá para você ver. Separar de relações sexuais. Porque eu passarei no meio de vós. Santificar, presta atenção. O crente acaba de tomar Santa Ceia, vai fazer sexo, é complicado. É bom dar um tempinho, viu, irmão? Isso não é heresia que eu estou pregando, não. Porque o sexo, irmão, quando Deus ia passar no meio do povo, pode ler lá no livro de Moisés. Agora, se eu soubesse, ia separar desse versículo. Quando ele falou que ia passar no meio do povo, ele mandou afastar das suas mulheres. Amém? Porque o sexo é carnal. Temos que fazer, temos que ter relação com a esposa, sim, mas ele é carnal. Amém? Então, quando Jesus falou isso aí, ele diz que algumas pessoas, é aquilo que o apóstolo Paulo falou, melhor permanecer como eu. Porque Paulo, essa palavra foi para Paulo. Né? Paulo não era casado. E ele ainda pregou falando, né? Ó, é melhor não casar, mas se não aguentar, que tenha suas próprias esposas. Né? Mas Paulo, essa palavra era para Paulo. Não era todos que iam receber essa palavra. Amém?
Porque o homem, quando aproxima da mulher, ele vai praticar uma coisa carnal. Um homem, quando está santificado demais, a Bíblia manda afastar um pouco das mulheres, mas depois voltar para o diabo não pegar por causa da incontinência. Então, uma pessoa que está buscando a Deus, a esposa tem que entender, o homem tem que ficar um pouco sem relação sexual para buscar a Deus melhor, porque é uma obra da carne. Amém? Por isso que os homens do passado separavam das suas mulheres para buscar a Deus. Então essa palavra foi para o apóstolo Paulo. Pastor Santos, você está falando para não pregar? Não. Mas permanecer solteiro e conseguir é melhor. Foi o que Paulo ensinou, é o que eu passo para a igreja. Se não conseguir, que tenha suas próprias mulheres. Amém? Leia aqui, irmão, agora. Mateus 19. Mateus 19 diz assim, ó. 19, versículo 4. Não, lê tudo. 19 todo. Amém? Tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu para a Galiléia, região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiam a eles e as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr-lhe à prova e perguntar-lhe: é permitido o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Presta atenção. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? O homem saiu da costela da mulher, né? Quer dizer, a mulher saiu da costela do homem, então os dois são uma só carne. Aí você vai falar: pastor, você crê em negócio de alma gêmea? Eu creio que Deus tem uma escolhida para cada um. Não é uma gêmea, mas é uma escolhida para cada um. Se já era destino encontrar com o homem, eu não sei, mas eu sei que uma escolhida Deus tem. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe um homem. Em outras traduções, ninguém separe. Juiz de paz não pode separar, pastor não pode falar, então separa, minha filha. Padre não pode falar. Amém? Ninguém pode separar. O que uniu Deus, não separe um homem. Presta atenção. Então quer dizer que tem propósitos na vida do homem com a mulher. Amém? Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio, repúdio, à mulher e mandá-la embora? Presta atenção. Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do vosso coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E eu lhes digo que todo aquele que divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar com outra, está cometendo adultério. Amém? Presta atenção. Os discípulos, nem todas as condições de aceitar esta palavra, somente aqueles que lhe é dado. Amém? Então vamos pular. Irmãos, lê agora em Malaquias 2. Malaquias 2,16 diz assim, ó: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que cobre de violências, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Amém? Malaquias 2, o que Deus está falando aqui? Que ele odeia o divórcio. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Amém? A mesma palavra que era para ontem, é para hoje, é para eternamente. 1 Coríntios 7 diz assim, ó: de modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. O apóstolo Paulo, essa palavra serviu para ele. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Irmão, tem muito jovem querendo casar e não sabe o que é um casamento. No comecinho é uma maravilha, depois vem as contendas, vem as desavenças, vem as implicâncias, vai ficando velho e vai ficando pior ainda. Por isso que o apóstolo Paulo falou: melhor é ficar como eu. Para quê? Porque o que é casado cuida das coisas como agradar a esposa. O que é solteiro cuida das coisas como agradar a Deus. Amém? Querendo ou não, você vai casar, irmão. Se a mulher pôr um freio no seu ministério, para não dar contento, você vai acabar freando. Amém? É isso que Paulo quis dizer. Amém? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se seu marido morrer, ela está livre para casar com quem desejar, contanto que
pertença ao Senhor. Amém? Não existe dois casamentos com a mulher viva. Com a mulher viva. Apesar que tem alguns versículos que Paulo fala das viúvas paroleiras, né? As viúvas paroleiras que largando o seu primeiro estado, querem casar de novo. Daqui a pouco eu vou procurar esse versículo. Paulo, no mesmo tempo que fala para casar, ele era contra a viúva casar. Eu vou te provar aqui agora mesmo. Amém? Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva. Tá vendo? Amém? E nisso penso também estar em acordo com o Espírito de Deus acerca dos alimentos oferecidos a eles. Por que ela fica melhor permanecendo viúva, irmão? Casamento não é fácil. Quem casa uma vez não casa duas. Amém? Eu lembro que quando naquela época Camargo faleceu, no jornal ela falou uma coisa muito certa. Ela saiu aqui nesse jornal Super Notícia, alguns negócios dela, né? E ela falando assim que ela preferiu ficar separada porque ela era prisioneira do casamento. O esposo dela concordou, aí ela foi e separou. Amém? É lógico que ela é uma mundana. Mas por que prisioneira do casamento, irmão? Porque, querendo ou não, um vira prisioneiro do outro. Amém? Se fizer o que o outro não gosta, vai dar contenda. Amém? Então, a mulher sabe, o homem sabe, para a obra de Deus tem que liberar, irmão. Amém? Porque senão você faz prisioneiro e a pessoa é de Cristo. Amém? Romanos 7,2 diz assim, ó. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ela vive, mas se morrer está livre da lei do casamento. 1 Coríntios 7,38. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, quem não se casar faz melhor, já lemos. 2 Coríntios 6,14. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça com a injustiça, o que comunhão há a luz com as trevas, é o casar com uma mulher mundana. Um homem vai para a igreja e ela vai para o pagode, vai passar a prova. Amém? E aqui, ó, Gênesis. Não, Malaquias. 2 Coríntios. Então, irmão, presta atenção. Tem mais versículos aí. Amém? Deixa eu procurar o da viúva paroleira. Então, aonde eu quero chegar com os irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero chegar com os irmãos no seguinte. Onde eu quero chegar com os irmãos? Não vou achar não, que vai atrasar o vídeo. Você procura aí. Amém? Mas depois eu deixo no rodapé. Amém? Que Paulo fala assim, algumas mulheres se tornam levianas. Deixa eu pôr essa palavra, ver se eu acho rápido. Amém? Viúvas levianas. Assim. 1 Timóteo 5,11. 1 Timóteo 5,11. Diz assim, ó. 1 Timóteo 5,11. Cuja as boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como criou filhos, exerceu hospitalidade, lavou humildemente os pés dos santos. Lavar pés dos santos era um costume da igreja primitiva. Se socorreu os atribulados, se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quanto às paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se. E por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se levianas. Em outras traduções, condenáveis. Pode olhar na sua Bíblia. Paulo era contra o segundo casamento até para as viúvas. No mesmo tempo que ele falava para casar, você viu lá ele falando, é melhor não casar. E aqui ele já está falando que tornam levianas as viúvas mais jovens. Porque as viúvas mais velhas, a igreja cuidava, por isso que Paulo falou cuidar da viúva e das órfãs, a igreja cuidava, elas não queriam casar. Para que vai querer casar se a igreja está cuidando?
Irmão, olha, é obrigação de todo pastor cuidar da viúva e dos órfãos. Isso é bíblico. Se tiver viúva na sua igreja, você não está cuidando e está enchendo sua geladeira, carro do ano, você está em pecado. Amém? Por que Paulo mandava cuidar das viúvas? Para elas não casar. Amém? Para elas não desviar. Amém? Daquilo que foi ensinado. Por isso que ele está falando, as mais jovens quer casar. Você pode olhar para você ver, ó, cujas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filho, se exerceu a hospitalidade. A mulher não é para pregar, ficar pregando em púlpito, não, irmão. É para isso aqui, ó. Criou filhos, plural. É onde a Deus amor pregava contra evitar filhos, filhos, plural. Amém? Em outras traduções fala assim, se deu luz a filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente o pé dos santos, lava pé bíblico, viu, igreja? O pé dos santos, né? Se socorreu os atribulados, se praticou todo tipo de boa obra, mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais, quer casar por causa de relações sexuais, as afastam de Cristo, querem casar-se e por violar o primeiro compromisso da fé, tornam-se levianas, condenáveis. Amém? Tá aí, ó. 1 Timóteo 5,2. E por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se levianas. Amém? E por aí vai. Amém, irmão? Deixa eu ver se tem mais algum versículo. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Tá bom? Então só esses versículos mesmo. Amém, irmão? Agora eu vou dar meu parecer sobre o segundo casamento. Amém? Irmão, olha, tem pastor que fala assim, olha, eu sou contra o divórcio, mas chega alguém na minha igreja com o segundo casamento, eu aceito, porque eu não posso, já tem filho, já tem família, eu não posso mandar separar. Presta atenção. Mas, se você pensar bem, se você meditar bem, o primeiro casamento é o que manda. Existiu uma certa irmã aqui no bairro, que chegou uma suposta missionária, ela falando em língua, voo da águia, né? Pregando, falando que Deus está mandando falar, Deus está mandando falar, cheio de revelação. Ela bobeou, a missionária tragou o esposo dela, foi embora. Aí ela ficou com os filhos tudo aqui tentando, sem casar, depois não aguentou, aí desviou da igreja e casou de novo. Mas presta atenção, se essa missionária chegar em qualquer igreja, qualquer pastor que está escutando, ela roubou o esposo da outra. Então se ela chegar aí com 2 filhos e o esposo da outra, não é a família dela é a outra que ficou para trás. Amém? Não existe segundo casamento, irmão. Existe o primeiro casamento. E sem machismo nenhum. Mulher casa para ser feliz. É o homem que a mulher está ficando gordinha, varizes na perna, né? Já não é mais a mesma, e o homem vai procurar uma mais nova. O homem é mais sem vergonha. Vocês me perdoem, irmão. Amém? A maioria dos casamentos desfeitos é culpa do homem. Amém? De 100%, 95% é culpa do homem e 5% culpa da mulher. Vamos por 10%, senão os homens vai me arrebentar aí no rodapé. 10% é culpa das mulheres. Amém? Então, irmão, presta atenção. Se chegar essa suposta missionária com esse suposto marido que não é dela, que é da outra que ficou aqui para trás, que ele largou com o filho e tudo, né? Amém? Ela está em pecado. Isso é adultério, irmão. Não existe segundo casamento. Amém? Por isso, casamento é coisa séria. Agora vai um conselho aí para os jovens, viu? Quer casar, minha menina bonitinha. Essa menina que está bonitinha não vai ficar bonitinha para sempre. Casamento é coisa séria. Amém? Bonitinha segundo o mundo. Para o homem, a mulher sempre é bonita. Mas para vocês entenderem, segundo o mundo, ela vai ter filho. Ela vai cuidar dos filhos, ela vai lavar muita roupa para o marido, vai fazer muita comida. Às vezes não vai ter tempo nem de cuidar do corpo, da beleza. Não vai ser mais aquela mesma jovenzinha. Então, quando você estiver casando, jovem, você pense nisso. Amém? Porque sua esposa vai sofrer algumas mudanças. Amém? E quem ama não olha essas diferenças. Por isso que, jovem, você pensa bem para casar, porque casamento é coisa séria. A maioria dos casamentos que estão sendo desfeitos é o sem vergonha do homem, que acha que a mulher mudou muito, por amor, às vezes, até ele mesmo, pela família, né? E vai caçar outra mulher. Amém, irmão? Pastor Santo, o que você acha do segundo casamento? É erradíssimo.
Deus é sábio, Deus é onisciente. Se Deus permitir segundo casamento, o que ia ter de pastor olhando jovenzinha lá e trocando olhar e largar a esposa com varize na perna, gordinha, não ia ser brincadeira. Deus não é bobo não, irmão. Por que Deus fechou essa porta? A Bíblia fala, o que casar com a repudiada adultera. Foi Jesus que falou. Repudiada é a que está divorciada, que casar adultera. Te dei todos os parâmetros, não tem nada que possa quebrar isso. A Bíblia manda separar. Amém? Por causa de infidelidade conjugal, mas não mandou casar. Aí lá na frente o apóstolo Paulo, né, dando um dom laude na lei, pelo Espírito Santo, ele falou, separe da sua mulher, qualquer coisa, mas se não aguentar que volte. E tem uma parte na Bíblia que fala que o marido que separou da mulher, se não aguentar, reconcilie com a sua esposa. Fala assim, que volte para ela. Para quê? Para não casar. Quer ver? Ó? Tem uma parte na Bíblia que o apóstolo Paulo fala assim, ao separado, né, qualquer coisa, volte para a sua própria esposa. Deixa eu ver se eu acho. Que volte para sua própria esposa. Vamos ver se eu acho. Você bate assim, costuma aparecer. Não reconcilie. Reconcilie. Só um minutinho, igreja. Reconcilie com a sua própria esposa. Vamos ver se acha aqui. Se não achar, irmão, amém? Eu vou pôr no rodapé. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Não achei. Amém? Paulo fala aqui, reconcilie. Está separado. Quer voltar, que reconcilie. Amém? Eu não sei mais ou menos o que ele falou no versículo, que é muita coisa para lembrar. Amém, irmão? Segundo casamento não é de Deus. Divórcio não é de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fica o estudo aí sobre o segundo casamento. Amém, irmão? Não é de Deus. É antibíblico, tá bom? Que Deus abençoe. Fique em paz.